C. Porque a constante de tempo do Ah, eu circuito é acho que é sempre R T vezes dividido C. por TR, não é? Porque a definição da resistência do. Ah, mas é do capacitor, né? No circuito RC, esse cara aí normalmente é R vezes C. Perfeito, então. Show. Então, vamos continuar aqui. Vamos continuar. Baixar aqui. A gente já viu toda essa coisa de energia ontem. Ah, agora vamos analisar QIT por termos normalizados, variando apenas C. Ele pediu isso lá? Eu acho que sim. Ahn, determina a energia delta E, que é extraída da tensão. Qual parte dessa energia foi dissipada pelo resistor? Bem, ele não está falando isso, mas teu amigo quis fazer. Vamos ver o que ele achou importante fazer aqui. É que Bem, ele falou do delta E, né? ó, Determine ele delta falou aqui, E. ó, tal é T sobre R, olha só, o mesmo tal lá. Curioso. Ele falou que TR é igual a 1 aqui, ó. Pô, ele tirou umas soluções assim do nada, né? Mas beleza, ele devia ter dito isso aqui antes, por algum motivo, sei Então, lá, é que né? eu acho que ele, quando ele define esse TR igual a 1, eu acho que ele tá definindo 100%, né? Porque realmente é o tempo que eu não vejo o tempo ele definindo arbitrariamente. Eu acho que esse 1 equivale ao 100% do tempo até ele alcançar Faz o. sentido. É Eu não que, vejo uma outra definição além disso. pode ser, porque a gente não tem uma exponencial aqui, né? A gente não tem uma variação exponencial. A gente tem uma variação no linear, na parte de baixo, na base, né? Então, de tal forma que se tu tá falando, por exemplo, de carga, tu poderia ter uma carga infinita do capacitor, certo? Mas se a carga fosse infinita e a resistividade fosse infinita também, não teria também uma tensão? Pois é, não pode, justamente isso. Não pode. Só que o que que ele limita aqui para não poder? É o TR. O TR Sim, que é a limitação. A carga que tu acumula até o TR é a carga total. Essa é a saquei. questão. Beleza? Então, vamos lá. Continuando. Ele chamou essas coisas aqui, e daí. Por que a carga total está relacionada com o resistor? Por quê? É, Porque lá embaixo, ó. a carga total a gente achou por meio da lei das malhas, lembra? Ai, Foi derivando esse cara aqui. E esse cara aqui depende da resistência, não é justo. certo? Então tá. Então, esses resultados aqui, novos aqui, né? Tirou do nada. Eu não sei porque que ele deixou esse espaço aqui. Talvez ele quisesse mostrar alguma conta, né? Porque, pô, tô entendendo. Não, é parecido com essa solução aqui. É parecido com a solução que a gente teve lá em cima, né? Só que em vez do T sobre TR, ele chamou de tal, tá? Tudo bem. E em vez de RC, ele chamou de 1 sobre C. Não entendi Ele porque ele trocou determinou tudo. R0 como 1 e tem mais outra determinação. Ah, ele chamou R0 de 1. Ah, beleza. Então tá, tudo bem. Mas Não, por mas quê? ele O R0 chamar significa assim, o né? quê? R0 significa resistência inicial? Ele chamou É, a resistência resistência inicial de inicial 1. sem variação do tempo, isso aí. O T igual a zero, no caso. É porque ele não acha que não pode fazer isso, né? Porque se for arbitrário Não, ele assim, pode, porque na equação era R0. Ó, vamos voltar lá. Aqui, ó. definiu-se que R0 igual a 1, né, durante a equação. Aqui a equação da corrente, por exemplo. Não, era R0 mesmo aqui embaixo. Tinha aparecido naturalmente resolvendo a Então, integral. mas pode ser arbitrariamente. Se eu quisesse dizer R0 como sendo 2, aí a Ah, tu exponencial quis dizer mudaria. que foi bizarro ele ter chamado R0 de um homem. É É, isso. exatamente, entendeu? Ah, eu não acho que foi isso que ele fez. Eu acho que as unidades aqui estão extremamente aleatórias já. Na Tipo, aleatoriedade vai tudo. porque, sei lá, se tu vê lá na B, por exemplo, no enunciado, ele diz que TR sobre R0C é 1 meio, 1 e 2. Tudo bem. Ali tu tá falando de uma constante sem unidade mesmo, porque ela tá no exponencial. Uhum. Mas talvez ele tá dizendo que é em partes, então, sem unidade. Tipo, aqui, olha só, vamos voltar para lá. C não pode ter unidade também aqui, né?
porque um dividido por uma coisa Com com unidade é unidade não unidade. pode no expoente, né? Então o C também não vai ter unidade. Posso estar enganado, mas eu lembro de ter lido adimensional em algum lugar. T, comportamento global. O capacitor C está carregado em T igual a zero. Que não fala que o C é adimensional. É. Bem, ele falou para normalizar, né? Normalizar é dizer que é um. Então talvez aqui em cima ele tá um pouco se lixando para resistência, entendeu? Acho que é isso. Certo. É isso aí. Bem, então para a gente só variar a capacitância. Beleza, então a gente tem uma expressão aqui que depende do tempo e da capacitância. O tempo ele vai variar naturalmente, ele é o parâmetro independente, mas o capacitor, eu acho que é a variável que tu vai controlar aqui no programa. Ele falou de plotter, um programa assim. Harry Potter. Então aqui a É, gente vai ter energia, novamente pela expressão da potência, da lei de sim. Joule, A gente ok? vai aplicar a integral aí de Joule, 0 a T. Isso. Daí a corrente está aqui, que fica um pouquinho mais fácil de integrar, né? Porque esse 2 vai ficar só em cima do C aqui, do I ao quadrado, né? Uhum. Então, bem, ele quis elevar tudo ao quadrado, mas não sei se precisava, mas tá aí. R0, o R não é o R0, é o R todo, vezes o I ao quadrado, essa segunda Por coisa que que ele ali da falou de expressão contar. agora tá 2TR sobre R0C? Por causa do quadrado. Ah, Esse justo. quadrado aqui vai agir Justo. sobre Uhum. esse carinha aqui, sobre o Perfeito. 2 aqui. A questão é que, por algum motivo, ele volta a escrever sobre R0, que ele tinha tirado aqui. É que tinha cortado. É que lá em cima ele cortou porque era uma expressão grande. E dava pra cortar com R0. Ah, mas ele pode cortar Eu acho ainda. que ele tinha normalizado, mas tudo bem. Aqui ele normalizou de novo. Né? É que eu acho que ele não. Tá fazendo passo a passo. Não, passou pra fora, passou pra fora. Bem, aqui é o de menos. A questão é que eu estava pensando que ele queria uma expressão sem nenhuma constante além da capacitância. Mas não, parece que não é isso. Mas era o que eu tinha entendido enunciado. Tudo bem, É que então aqui dependendo do resistor, né? até aqui foi tranquilamente pôr foi pôr na integral e resolver a integral. O Sim, problema é essa tranquilo. interpretação, né? A gente vendo aqui parece muito óbvio. Talvez teu amigo quebrou a cabeça para fazer isso. Não, ele quebrou completamente. Foram, acho que 4 pessoas que conseguiram contribuir de verdade para esse exercício. O resto tudo tá tentando ler na teoria, tentando pegar a equação direto. Caraca. É, ter visto o que tem que pôr na equação, show. Mas realmente aqui falta. Acho que faltou umas explicaçõezinhas, assim, dele. Tipo, não vou reclamar dessa resolução, tá show, mas, né, de onde ele tirou as ideias, né? Porque, assim, existem várias expressões para energia, né? Essa aqui eu apostaria só se fosse para um resistor. Só que eu não lembro do enunciado ele falar sobre isso, né? Falar que tá procurando no resistor. É, mas tudo bem. Se ele usou, a gente acredita. É uma expressão É importante. que eu não lembro de ter visto uma outra forma de variação de energia. É que aqui, Não, ó, tem. variação de energia no resistor, ele já tá falando aí. Delta IR. Por exemplo, tu pode pegar, por exemplo, a energia de um capacitor e dividir pelo tempo. Mas o Pronto, capacitor tem também dissipa potência. bastante energia suficientemente para ser considerável em relação ao resistor. Tem, ele acumula energia, cara. Mas eu tô falando da dissipação, porque isso daí é Dissipação variação de ele não energia. tem, né? Supostamente ele não vai ter, É, mas. então. Aí ele não tá querendo fazer a variação de energia. Da dissipação que ele tá fazendo efetivamente pela lei de O Joule. elemento que dissipa energia aqui é o resistor. Da mesma forma que o elemento que dissipa energia num sistema mecânico é o chão, Sim, isso eu ou o consigo ar. compreender. Mas essa forma não tá falando justamente da dissipação de energia pela lei de Joule? Sim. Então, O se o problema é que ele, capacitor. aí que tá, no enunciado ele não falou que ele tá buscando a dissipação de energia no resistor. Entendi. Ele não tá falando nem de dissipação. Ah, peraí. Que a energia da fonte, qual parte de energia é dissipada no resistor variável? É, a gente tá É falando isso assim. mesmo. É, né? Delta ER, variação de energia no resistor. É que eu pensei que a gente já tinha visto isso. A gente já tinha Não. visto alguma coisa sobre isso aqui, né? Em algum lugar aqui. Aqui, ó. Pensei que a gente tinha visto ontem. Mas é a Essa é a mesma variação conta. de energia É total a mesma do. conta de ontem ainda. Só que aquela lá tá entrando, tá variando energia, não, não na dissipação de energia no resistor.
Agora ele tá deixando unidimensional, eu acho que é isso que ele vai fazer. Para poder fazer o gráfico. Nossa, acho que o professor não viu nada aqui. A professora falou que o gráfico tava bom, ainda que foi digitalizado, né? Tiraram foto e digitalizaram. Putz, aí o cara vacilou. Ele fez uma coisa no computador, passou pro papel e depois digitalizou de novo. Faz sentido. Mas tudo bem, tá aí. Eu acho que é isso, meu velho. Energia É dissipada. consideração final do 2 também. Ah, Esse caso aqui do T maior que TR, né? Achei interessante, porque a gente tava ignorando isso até agora, né? Mas vai ter uma dissipação depois. Depois que tu chega nesse tempo limite ali. mas não tem corrente daí, né? Quando chega no limite. A resistência era infinita. Realmente a gente tinha concluído isso ontem. Mas tá tendo aqui, né? Caramba. Pela equação da dissipação tem, né? Olha só. Agora me Mas explica ele não é como. dependente de um i aí? Sim, aqui, ó. I ao quadrado. Mas se o i é quadrado igual a zero, na teoria esse termo todo não teria que zerar qual que é a expressão que eu zeraria? Ele tá zerando só a resistência aqui. Tá afirmando que a resistência é Na zero? verdade ele tá indo, não, ó, ele tá indo de 0 a TR e de TR a T. E daí ele zerou tudo de TR a T. Eu acho que ele zerou toda a integral de TR a T, Ah, não ele tá só a R. falando, ele tá integrando então de zero até tr. Isso. Mas isso não é a mesma integral que a gente fez agora há pouco? Não, que ele fez de 0 a T. Só que esse T é um T que tá dentro de TR. Sim. Então por que ele não zerou a equação de zero a tr e só de t a tr, de Não, tr a porque t? a gente não passa de TR aqui nesse caso. Por que ele não zerou aqui? É? Porque aqui ele tá indo até onde existe corrente, como tu acabou de citar. Ah, Até e o t TR é tem maior que corrente. tr naquele momento. Isso, até Entendi TR tem agora. corrente. Não vai ter Entendi depois. agora. Agora faz sentido. Então é como se Agora. ele estivesse pegando toda a energia dissipada aqui. Entendi. Fechou agora. Isso. Então, olha só que legal. Aqui tu vai ter até um T específico. Até esse T aqui. Tu escolhe um T e coloca aqui, contanto que esse T seja menor que Uhum. TR. Essa vai ser a dissipação até esse T. Agora, para frente de TR é uma dissipação fixa. Olha só, não tem nada que varia aqui. Né, porque já dissipou tudo que tinha de dissipar. Exato. É isso aí. Faz Então sentido. faz todo sentido do mundo essa expressão. Beleza. Que é isso aqui? Que é isso? Isso aqui é a dissipação em função do tempo. É isso? Eu acho que é. É que ela tá entrando negativo, né? Onde é dissipação negativa? Não faz Pois sentido. é, é isso que eu tô Tá vendo isso aqui. entrando energia. E tá sendo infinita também. Mas o que que ele tá variando aqui, né? Pode ser essa a pergunta. Não entendi direito o que ele tá variando, mas eu acredito que seja T. Vai ter um pico de dissipação e depois cai. É, meu velho. Aqui eu não tô entendendo esse gráfico Eu não direito, não. sei também nesse gráfico. Mas faz sentido ser uma parábola. Porque. Ou não. Não, talvez É não que tem mais faça. exponencial, né? Se a exponencial Não, for é, de ordem 2, é isso. uma parábola. Vai ser uma coisa redondinha. Reta não vai ser. Agora, talvez a gente esteja vendo uma foto muito próxima, né? Isso aqui, talvez ampliado, tivesse uma limitação, né? Então, tipo, ontem eu fiz uma coisa dessa. Ontem eu fiz uma equação de terceiro grau que ela parecia não ter ponto de máximo. Só que ela tinha. Mas era um ponto de máximo tão pequeno que quando a gente via o gráfico não dava para ver. Só quando dava Hum, um zoom exatamente assim. aí tem que analisar pelas derivadas, né? Isso. Pela derivada aparecia, só que tu ia pôr o gráfico no GeoGebra, não aparecia. Que bizarro. Daí botava no Wolfram, o Wolfram ele não mostra só o gráfico, ele mostra regiões importantes no gráfico. Aham. Daí ele mostrou aquele ponto lá onde eu tinha achado ponto de máximo. Pode crer. Vamos ver esse problema aqui. Deixa eu dar uma lida no enunciado. Suponha que n cargas pontuais, todas de valor Q, possam ser Deixa arranjadas eu em ver duas também, acompanhar configurações pelo diferentes. enunciado. Na primeira configuração, com energia E1, todas as cargas estão distribuídas uniformemente ao longo das frequências de raio R. Na segunda, com energia N, E2, N-1 cargas estão distribuídas uniformemente ao longo da superferência
e uma carga está no centro do anel. Faça um gráfico da quantidade adimensional delta de N, e Esse exercício, eu literalmente, eu não sabia como resolver ele, porque eu falei assim, ah, se são N cargas, se o N tendeu ao infinito e N menos um vai ser virtualmente a mesma coisa. Não faz sentido. O N teria que ser Ah. pequeno o suficientemente para que tivesse essa variação importante de menos uma carga. Cara, eu queria saber de onde esse professor tirou essas questões, velho. Isso aqui eu nunca vi nada parecido. Ele fez essas sessões, ele tá fazendo. Ele tá bolando da cabeça dele os Não problemas? sei, ele fala que ele tá fazendo. Eu sei que eu nunca vi exercício parecido com esse, mas que é muito completinho. Pô, o cara tem umas ideias muito massa. Muito massa. Oxe. Bem, vamos continuar aqui, né? Tá, no desenho aqui, ele colocou a primeira situação, que provavelmente é a mais fácil mesmo. São todas cargas iguais, eu não sei quantas são, mas se elas estão distribuídas uniformemente, a gente pode dizer que o ângulo entre elas é o mesmo. Acho que é um bom Hum. começo, né? O problema está pedindo energia, né? Ou energia. Normalmente, numa situação como essa, a gente usa equações de potencial, né? Mas por enquanto ele só está encontrando uma relação para o ângulo. Normalmente a gente usa ângulo quando vai usar campo elétrico, né? Agora, para potencial a gente não usa muito ângulo, assim, de modo geral. Mas Mas que também beleza. não influenciaria a distância em que a carga tá entre o centro, apesar de estarem aqui distantes. Não, a distância no potencial influencia. O que não influencia é a direção e sentido do vetor, né? Então é outra história. É só a distância que influencia, na real. E todas as distâncias estão a mesma. Todas as cargas estão à mesma distância do centro, né? Essa é a definição de uma circunferência. Agora. É que não faz sentido, porque se elas estão equidistantes, né? Então a gente tem uma carga polarizada oposta que tem o vetor de sentidos opostos que neutralizaria o outro vetor. Então não tem por que ter o ângulo aí realmente, tô pensando. Mesmo que ele quisesse ver a influência de cada carga no ponto. Não, tá aí que tu errou. No potencial elétrico, os potenciais se somam se a carga é a mesma. Não vai se anular. O campo elétrico se anularia, mas o potencial se soma. Porque a direção e o sentido não importa. No potencial não importa. O que importa é só o sinal da carga. O Então, potencial elétrico, então ele só depende da carga. o potencial, sim. E da distância. Só da carga e da distância. Então, se, por exemplo, for uma carga negativa, o potencial é negativo. Se for uma carga positiva, o potencial é positivo. O que efetivamente é o potencial, então? Eu acho que eu entendi errado como você Tu tem que explicou. entender o potencial como uma outra forma de explicar os fenômenos cinemáticos, que é a força. Potencial e campo elétrico são os dois lados da mesma moeda, O ok? potencial é, por exemplo, o campo elétrico possível que ele pode, máximo que ele pode emitir, e o Não, campo não. elétrico é efetivamente o. É só uma outra forma de entender o campo elétrico. Uma forma sem direção e sentido. Os mesmos efeitos sem direção e sentido. Para que serve um campo? Para gerar força. Para que serve a força? Para gerar movimento. Ou equilíbrio, que seja. Ah, Potencial, mesma entendi. coisa. Ah, fechou, Né? fechou, 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 fechou. Exato. Entendi. Então, aqui, como todo mundo é carga positiva, tu pode fazer a equaçãozinha do potencial da partícula, que é K sobre R, para todo mundo. Né? Tu vai ter, já que a distância é a mesma para todo mundo, pode até dizer que é N, né? N vezes esse potencial. Tá, vamos continuar aqui. Então a gente tem esse φ, beleza. Agora vejamos a distância entre uma carga fiducial. Então, mas daí, então, agora que me pegou de novo, porque realmente ele tá usando o φ. E se o ângulo não importar só a distância, né? Então, não tem por que ele usar o φ. E por que ele tá definindo o φ? De É novo. verdade, eu não tô entendendo aí do que ele tá buscando, né? Porque a gente quer energia, existe uma expressão para energia, né? Que é a expressão para energia é a expressão do potencial vezes uma carga teste, né? Então, a ideia é essa. Assim, se tu quer a energia de um, aí que tá, se tu quer a energia de um sistema, eu acho que eu entendi por que ele quer ângulo, mas talvez eu vou ter que explicar depois. No Halliday, por exemplo, vai ter uns exemplos de calcule a energia desse sistema, tá? E daí lá vai ter quadradinhos e triângulos. Isso está nos exemplos do Halliday. O que que acontece lá? Para tu encontrar a energia do sistema, tu vai calcular a potencial, energia potencial elétrica entre todas as partículas, todas.
Então, por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui. Eu vou ter que calcular a energia potencial dela com a Q2, Q1 com Q3, Q1 com Q4 e assim vai até essa aqui, tá? Agora eu vou ter que fazer a mesma coisa para essa aqui. Crescer multiplicar N vezes. Q2 com Q3, Q2 com Q4, depois essa aqui. Aham. Q3 com Q4, tá vendo? Até chegar nessa, né? Nessa última. Agora note que dependendo da quantidade de cargas, tu vai ter mais ou menos distância entre essas coisas, né? Certo. A ideia é essa. Então eu acho que o ângulo tem a ver com isso. Que o ângulo vai me ajudar a calcular essa distância entre as N partículas. É isso. Faz É isso. sentido agora em relação ao ângulo. Então tu tem que lembrar como é que obtém a energia de um sistema. É desse jeito que eu falei, tá? Certo. Certo. E é bem longo, assim, se tu tem N partículas, né? Tu vai ter que fazer provavelmente uma integral. Beleza. Agora vejamos a distância entre uma carga fiducial e uma carga qualquer. Beleza. Tá O que é aqui. uma carga fiducial? Uma carga com uma Isso é uma carga carga. Eu, inicial? eu não curti esse nome, não. Fiducial. Lembra fiduciária? Tem a ver com dinheiro, nada a ver. Né? Beleza. Tá, temos uma carga e uma carga qualquer. A energia potencial é como eu te falei, né? É a equaçãozinha da partícula. Só que aqui ele está buscando só a distância que a gente vai colocar naquela equaçãozinha de energia, que é o que ele chamou de Xn. E Xn por geometria plana é isso aqui. 2 que multiplica R seno de θr sobre 2. Pô, o cara aqui tirou uma da Nossa, o bunda, né? cara realmente foi um mito da geometria plana. É, aqui ele usou a lei dos senos. Acho que é isso, alguma coisa assim. Lei dos cossenos. Eu acho que é lei dos senos. Eu não Ele faço a menor usou, ideia. Sei ele que usou a lei dos geometria. senos. Não lembra da lei dos senos? Cara, eu sei que eu passei em GA, assim, ó. Deus. Desceu assim, Chico Xavier em mim, escreveu a prova por mim, foi um 6 assim, ralado. Nunca mais fiz na minha vida, geometria analítica e álgebra linear. É, mas eu acho que geometria plana aqui a gente nem vê em analítica. Eu não sei, eu É, sou eu terrível em geometria. Terrível, terrível, terrível. pode querer. Bem, o que tu tem que lembrar é que a lei dos senos, ela. Não, mas não é a lei dos senos que envolve ângulo, né? Mas isso aqui pode ser cateto oposto, cateto adjacente, triângulo retângulo, né? Olha Eu só, tem creio um que isso é ângulo uma reto aqui. propriedade que serve para calcular esse triângulo aí. O Não, necessário ó, completo. tu lembra que seno é cateto oposto por hipotenusa, Sim, né? isso eu lembro. Então esse metade de xn aqui tá, é o cateto oposto de metade do θn, certo? Certo, por isso esse dois na frente. Seno de θn sobre 2 igual a metade de xn, que é o que eu quero, sobre r. Por isso que xn ficou desse jeito, passou 2 multiplicando. Faz sentido. Beleza. Trigonometria. Sendo θn igual a nφ. Nφ, é. Porque, né, como eu falei, né, o ângulo depende da quantidade de cargas. Se tu tivesse, se as cargas estivessem mais perto uma da outra, o ângulo seria menor. Sim, aí faz sentido. Nossa, o cara generalizou bonito, hein? Pois Ô, o é, cara deu uma generalizada legal. pois é, massa demais. Beleza. Continuando aqui. ahn, bem, ele falou que θn é nφ, então no lugar do θn ele colocou nφ, e ele falou que, ele falou alguma coisa sobre φ aqui. Φ era 2π sobre n. Pô, Sim, por legal. causa do círculo, né? Tem Isso. um ângulo φ e depende do número de Show, cargas. show. É, isso aqui é razoavelmente factível. Claro, depois que eu vejo, né? Até covardia, mas sim. Se fosse eu desenvolvendo isso aí, ia demorar. Se É, saísse. não, é difícil a questão. Teu amigo tá de parabéns, hein? Foi difícil. Vamos continuando aqui. Daí ele fez aquilo que eu falei, que a energia do sistema é o somatório de todos esses potenciais. Ok? Certo? Isso aí Todos um saiu. com. Isso aí a gente viu no livro. A fórmula falou, nossa, talvez você aplica aqui. Aham. Como as cargas são todas iguais, tu pode dizer que aqui é quadrado. Beleza. Agora ele vai da 1 até a n menos 1, que é o que a gente percebeu lá, né? Fazendo aqui, né? Uhum. Daí essa aqui
como ela já interagiu com essa, né? Então tu não vai fazer a interação dela com nada, porque ela já interagiu com todo mundo, né? Essa aqui, essa última aqui. Por isso que é N-1, né? Tu não tá pegando ela. Assim, na hora de fazer o somatório aqui. Que ela já interagiu com todo mundo, sacou? Certo. A última não entra, porque ela já entrou em todos os outros. Senão seria redundante, teria que fazer de novo uma coisa que Você já fez somar mais antes. uma vez. É Isso. porque todos eles já calcularam a interação dela singularmente entre eles. Isso. E daí, a expressão fica em função de um somatório, né? Tá aí. Tá show de bola. Cara, se tu colocar infinitas cargas, dá pra fazer até uma O que integral. aconteceu com 2R? Foi pra 2R? Narnia. É ali, ó. Um Foi pra sobre fora. 2. Foi pra fora. Cadê ele? Eu não tô enxergando. Ah, tá. Foi lá pra 8. Virou 8 e virou É, R aqui. 8π, ε0R. Faz sentido. Cossecante, é isso mesmo? Caraca. É, seno, um sobre seno. Eu acho que se a gente pegasse essa expressão e integrasse ela, fazendo n tender a infinito, era para dar o potencial elétrico de um De um anel, plano. né? Sim, de De um um plano. anel. É, um anel, no caso. Sim. Pô, mas é massa essa ideia do cara aí. É porque o professor conectou com o exercício anterior, que eu falei pra você, cara, do anel. Uhum. Esse professor tá dando matéria assim com coração, eu juro pra você. Mas tá muito, muito pesada. Como função de n para n indo de 2 a 20. Ele quer que a gente faça n de 2 a 20? Obtida a energia da configuração entre Q0 e as outras cargas, agora vemos que o resultado deve ser o mesmo se analisarmos as interações de Q1 com as outras, ou com Q2 com as outras, etc. Não vai mudar nada. Logo, a energia total da configuração 1 seria N vezes a energia obtida. É. No entanto, devemos lembrar que neste processo acabamos contando duas vezes cada energia de interação. Calma aí, por Por quê? exemplo, Não porque foi o quê? tirado um lá? Pois é. Então não é duas vezes a energia de interação. Tá esquisito, João. Realmente não era pra ser, né? Vamos ver aqui. Ah, tá certo. Porque como você tá fazendo isso em função das cargas, né? O Q0 também vai contar QN. A última expressão só que não vai acontecer. Senão seria três vezes. É. Tá Não. certo. Tá Bem, certo. não, eu entendo o que ele fez. Talvez ele fez a coisa muito geral aqui. Desse jeito que tá aqui, contaria duas vezes mesmo. Mas do jeito que eu tava fazendo de cabeça, não contou. Tipo, eu tava pegando o cara aqui, e depois quando eu fui pra outra partícula, eu já não fiz ele com a primeira. Então aí Eu você já tem que não fazer fiz um esse outro aqui. termo, né, pra anular. Oi? Você tem que fazer um outro termo, então, pra anular a Agora, interação isso, deles. agora, colocar isso No raciocínio no matemático. somatório já é outra história, né? É, Isso aí já isso é tem complicado, que ser pô. um outro termo meio grandinho pra você anular os efeitos dos anteriores. É. Esse é o problema dos caras que programam, né? Como tirar essas interações assim. Por isso que os caras que programam têm bastante trabalho, que é difícil fazer isso. Os caras Tudo de bem, programação bom, eu não sei. é. Agora ele supostamente vai diminuir alguma coisa, né? Logo a energia da configuração é meramente o resultado de anteriormente vezes n sobre 2. Tem que dividir por 2. O cara, Mas é cara linear assim mesmo? linear? É porque, por exemplo, porque elas estão equidistantes, né? Então, na teoria, o potencial que vai ser aplicado na primeira partícula, vai ser aplicado na segunda partícula, na terceira partícula. Tá bom, se o cara falou, né? É, Eu. só que daí não seria N vezes, porque, ó, quando Q0, Q0 e N, QN, certo? Vai ter uma interação. E QN, Q0 tem uma interação. Só que Q0, Q1 também vai ter uma interação. E Q1, Q0 também vai ter outra interação. É isso que eu tô querendo Pois dizer. é. Não é só duas vezes. Não faz sentido. Porque você está somando isso para todas as interações e N partículas. Não teria que ser N para dividir? É, meu velho, assim, em cima da hora fica tenso mesmo, mas eu acho que tu tem razão. Ainda mais que tá multiplicando por N, né? Eu É acho que que é tem que dividir assim, por N. ele podia ter tirado o somatório, né? Ou não. Primeiramente, resultado obtido anteriormente, vezes N sobre 2. Isso aí foi meio forte. Quero entender esse N sobre 2, mas não tô entendendo direito.
Eu entenderia É sobre que são 2 N sozinho, mas cargas, né? multiplicar Que por N. ele tá multiplicando tudo por N cargas, né? Ah, tá. Eu acredito que essa energia aqui seja para uma carga. É para uma carga. N vezes dividido por 2 para duas interações, Não mais é ou a do menos. sistema todo essa energia, entende? Então por que tem um N? Você está Ah, multiplicando. então, porque agora ele quer pegar para energia, para o sistema todo. Então, mas. Ener- Ah, e faz sentido. Uma carga vai ter interação dupla. Agora faz sentido. Isso. Aí divide por 2 para ter uma carga que multiplica pelo N, que é o sistema inteiro. Exato. Se isso aqui se 100 o n sobre 2 é para uma carga toda, então tu multiplica por n para ser todas as cargas. Só que quando tu Uhum. faz isso, tu repete as interações. Tu vai fazer Q1 com Q2 e depois tu vai fazer Q2 com Q1 de novo. Então por isso tu tem que dividir por 2. Faz sentido, faz sentido. Então agora fez sentido, beleza. Então é porque isso aqui é para uma carga, o E1 é para uma carga só. Eu pensava que ele tá fazendo somatório de todas as cargas ao mesmo tempo. Eu falei, não, aí não faz Não, é sentido. para uma só isso aqui. Massa, só para Aham. uma. Isso aqui é só para uma. Show de bola. Beleza. Agora analisando, agora é a segunda situação, onde vai ter uma carga no meio. É, ele menos um carga espaçada, carga meio continua sendo lá. É. O problema é que essa carga no meio ela também vai causar um efeitinho, né? Mas já não tinha uma carga no meio anteriormente? Ah, não tinha, era só equidistante ao centro. Pode crer. Antes não tinha, era só a energia do sistema como um todo, mas agora tem. Ahn, o que me parece aqui é que tu vai ter um outro termo que não tem a ver com aquela expressão do cossecante. Só isso. Né? Porque vai ser a mesma expressão do cossecante para quem está no círculo, só que todas essas que estão no círculo vão ter também uma energia relacionada com a partícula do meio. Então a gente usa aquela expressão que é E1, né? Que é né, cossecante, para calcular o anel, Já está mais a ali. carga no centro, potencial na Isso. carga no centro. Exato. Carga no centro também é tranquilo, porque é o mesmo R para todo mundo, né? Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho, tá? Só um Vai lá, segundo. tranquilo.
Voltei. Opa, Vamos ver essa parte da o EQC ali, né? Com a carga do centro, C de centro. Não certo. parece ser difícil, né? Acho que EQC vai ser mais facinho aqui. Mas por algum motivo ele não tá dizendo que é. Ah, não, ele falou sim que é carga ao quadrado. Esse cara aqui é ao quadrado. Ah, Mas é exatamente a definição que a gente viu no EQ1. Na EQ1, exatamente. é. Como tu tá fazendo um somatório diferente para a carga do centro, não vai precisar dividir por 2, né? Certo. Porque não vai ter a interação múltipla. Não, peraí, vai ter que sim. Porque na primeira expressão vai ter Q0, por exemplo, Q01, QN, QC. E QC, Q01, por exemplo. Ah, não vai ter repetição, cara. Elas não estão considerando a carga no centro ainda? Não estão considerando a interação entre elas? Tem? Não tem? Ah, a primeira expressão não vai ter interação na carga no centro, né? Verdade. Não tem E- com A do centro. Por isso que a Ele só gente tá até tá. com N-1, né? Ele tá só considerando as cargas no anel. Eu tinha falado isso antes, agora só que eu tenho um tilt mental. Aí você vai considerar uma vez, a expressão faz sentido. Por E que tá n agora? menos 2 agora? No E2N? Vamos ver. N-2. Aqui onde? Aí embaixo. Lá embaixo. Descendo um pouquinho mais. É, quando N-2. substitui. Porque tem uma carga a menos que a anterior, né? Ele tá tentando deixar essa série igual, com os mesmos termos da anterior. Para poder juntar, né? Porque tem uma hora, né, no problema que ele pede para juntar essas duas energias. Então, sim, mas. Ó, a gente vai ter o n menos um sobre 2. Ah, é porque é n menos 2 porque já era n menos um. Faz sentido. E isso tem uma partícula a menos, né? Faz sentido. Que é uma das partículas do círculo foi pro centro. Faz Esse sentido. N-2. Daí tem mais um termo sobre essa partícula aqui. Beleza. Então tá aqui o E2N aqui. Show. Mas e a O somatória da carga do centro? Qual que seria essa? Seria esse Q quadrado sobre 4π epsilon 0 r. somatório do centro. É, da carga no centro. O somatório tá aqui, ó. N-1. Esse é, assim, entre aspas, o somatório. Sim, mas Porque ele tu já tá. não tá no outro somatório ali, ó. Não. O outro, ele já tem feito parênteses aí, porque dá pra entender que tá no somatório total. Porque tem um N também, né? Não. Tudo que tá interagindo com a partícula do meio tá aqui nesse termo onde eu tô passando o mouse. Perfeito, então. Não tem interação com o somatório. Perfeito. Não tem interação com o somatório, isso aí. Agora ele falou por algum motivo que isso é igual a 4. Entendi. Eu também não. Deve ter a ver com essa constante que ele passou para fora aqui de todo mundo, né? Então, como era 4πε0r, aqui também tem 8πε0r. Só que aqui tem o 2, a gente multiplica por 4. Já que tinha n Não menos um faz aqui sentido. e aqui também. Calma aí. Foi só um rearranjamento aí de Não, calma aí, eu tô perdido. constantes. Deixa eu pensar. Que esse N menos 1 passa pra fora, multiplica 2 pra cima. E esse Isso. 4 passa pra fora, multiplica 2 pra cima. Tá certo? Faz 4. Agora faz sentido. Make sense? Agora faz sentido, faz sentido. Matemática Beleza. básica bateu forte agora. Portanto, descrevendo a expressão. Essa é densidade de carga, é isso? Expressão. Não, é Densidade de para carga? densidade, é para a variação de Gini. Não, esquece que eu vi esse P aí. Eu falei, será que tá falando de densidade de carga? Mas não é para. A letra dele tá parecendo um Rho. Bizarro. Vamos lá. Bem, aqui isolamento tranquilo. Nossa, agora vai começar. Portanto, escrevendo a expressão para delta n, então ele pediu para fazer 2 menos E1 no enunciado. E por que ele tá multiplicando? Ah, porque tá pra fora? Mas aí falta o N menos um sobre 2. Mas ele nem substituiu as coisas ainda, cara. Olha, no delta N, igual a E2N menos E1N, vezes 8π epsilon 0 R sobre Isso, Caio ele quadrado. pede dessa forma lá no enunciado. Tem que multiplicar por 8πε0r por q quadrado. Tá no enunciado isso. Calma Ele aí, quer deixa eu saber ver. quanto é o delta. Ah, tá, entendi. Entendi. Aí ficou desse jeito aí, né?
Uhum. Simplifications aqui. Tá aí. É, que daí corta constante, né? Me fiz pra cortar constante. Uhum. Pô, ficou show. É isso mesmo. Essa cossecante foi massa. A seguir, analisaremos o gráfico desta função para n, 2, 3 até 20. É, isso aí tu tem que jogar num software, né? Não, tudo bem. Entendeu? Vamos ver. Muda de sinal negativo para de positivo para negativo de 1 a 12. Que é isso, cara? Que é isso? Ui, se é a carga? Como assim? Vai ter uma carga com polaridade oposta? Não a Ah, carga. a variação de N. Não A entendi. energia, né? É porque tu tem uma coisa menos a Uhum. outra, né? Então é como se tu estivesse colocando carga negativa. Entendi. Agora, ele diz que quando muda de sinal positivo para negativo entre N11 e N12. Então é como se a outra ficasse maior ali. A E2, né? Ficasse maior. Do N11 para o N12. Pô, legal. Isso comprova que a segunda, ele tá dizendo, de fato, é mais energética, né? Requer mais trabalho para ser montada. Para tu colocar naquele esquema, tu gastaria uma energia maior. Então a primeira, ela gasta menos energia e é menos energética. A segunda gasta mais energia e mais energética, é isso? Depende da situação, né? Se tu tem um N menor que 11, né, para N menor que 11, a 2 é mais energética. Se tem um N maior que 12, a 1 é mais energética. Entendi. Lembra que o teu N ali é qualquer, né? Daí ele pediu, ó, teste, então, de N igual a 2 até 20. Daí tu tem os dois esquemas lá. Como é um menos o outro, né? De acordo com o enunciado, é E2 menos E1. Então, enquanto está positivo, significa que o E2 é mais energético. Só que a A partir partir do de. 11 ficou negativo, então significa que o E1 ficou mais energético. O E1 é a carga do anel. O E1 é só o anel, isso aí, sem o centro. E o E2 é mais energético que o anel inteiro, não faz sentido, porque o potencial do E2 de interação é maior por ser mais Faz equidistante. sentido. Faz sentido porque tem muita coisa ocorrendo ali. Não é só. Tem a carga no meio, né? Então, a carga no meio, ele está medindo a diferença dos potenciais, não é? Potencial elétrico, entre o anel e a carga no centro, correto? Isso, um menos o outro. Então quer dizer que a carga no centro, por ter distâncias equidistâncias entre as cargas do anel, tem maior potencial do que o centro a partir de 11 e 12 cargas? Sim. Agora entendi, É que, perfeito. é que tu tem que pensar que essa energia do sistema, ela é igual à energia que tu gastaria para fazer esse sistema, colocar as cargas nessa Uhum. posição. Então, ocorre que quando você tem mais de 12 cargas, fica difícil tu colocar elas no anel. Elas estão muito juntas, né? Acredito que seja essa a ideia. Daí é mais Entendi, fácil colocar naquele que tem uma carga a menos, né? Mas deve ser coisa pouca aqui, de diferença. Mas a ideia é essa, entendeu? entendi, perfeito. Beleza. Foi bem completinho esse exercício. Esse exercício é massa. Bem, Foi era bem só legal. isso, né? Eu acho. Era só isso, professor. Obrigado. Daí quando você também pode me mandar o link do seu outro circuito, do seu outro vídeo quando você postar. Porque eu tô Ah, vendo que desse a que a gente aula fez agora? que é a 979, né? E elas não estão